Time. Então, aí, olá, não falei, cara? E aí, Leandro? Boa noite. E aí, como é que vai? Tudo tranquilo? Fala, Joy. Tranquilo? Joy, como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá Quer que sendo eu legal. coloque o fone? Tá bom? Então vamos lá. Qualquer coisa, só falar. E aí, meu Show. amigo, como é que vão as coisas aí? Como é Tudo que tá o tranquilo. Rio aí nessa pandemia aí? Fechou alguma coisa? Como é que estão os trabalhos? Cara, graças a Deus tá tudo tranquilo, né? Não tá igual São Paulo, outros lugares aí que tá bem complicado. A gente tá trabalhando bem tranquilo, E não pode parar, né, cara? Não pode parar. Sim. Tentou Uhum. parar aí, mas não teve muito jeito, né? Só Sim, prejudicou. O negócio é tomar os cuidados, né? A galera sim, se sim. cuidar e E bola pra frente. principalmente para a gente, né? Porque a gente trabalha com carros de terceiros que a gente não sabe quem que entrou. Então, muito cuidado, né, para todo mundo. Saber antes de pegar o carro, usar devidamente as máscaras, não é porque o cliente saiu, né, que vai tirar as máscaras. Pelo contrário, é onde a gente precisa se precaver, tomar os Sim. máximos de cuidado, porque com certeza pode tentar, principalmente carro, quem pega carro de aplicativo, né? Pô, Porque a rotatividade é muito grande, então às vezes pega um ou outro ali que possa estar infectado, isso daí ela pode acometer alguns nossos parceiros. Então todo cuidado é essencial nessas horas. sim, com certeza. Com certeza. A galera entrando aí, ó, o Thiago entrou aí, ó. Tiagão, João, Rick, só fera. só. Responsa, hein? Responsa é grande aqui. Ah, e o bebê, como é que tá? Tá passeando, tá até agora aqui comigo aqui, tá? Graças a Deus, Rapaz, tá. mas que E pai agora coruja, hein? demais, nossa, então. E depois de uns 47 segundo tempo, um filho assim, tem que mais que aproveitar, né? Mas é isso aí, é isso aí. Mas vamos Mas lá. então, o tema hoje da nossa live é justamente o pessoal pergunta muito, o pessoal tem muita dúvida, né? Porque não adianta a gente fazer curso, saber fazer o processo e muitas vezes não saber vender, não saber como vender, e muitas vezes trabalhar ali horas a fio e chega no final do mês, cadê o dinheiro, né? E isso é Sim. uma coisa assim que é um grande problema que a gente vê, principalmente nos grupos, né? A gente tem alguns alunos também que sempre perguntam as mesmas coisas, como que eu faço precificação, como eu faço isso. Então é muita coisa assim, e se a gente for falar, a gente vai ficar aqui horas e horas e não vai conseguir passar nada, né? Mas assim, tentar dar uma pincelada assim de uma forma assim bem assim leve, né? Que dê para dar um entendimento legal para o pessoal aí. Fala um pouquinho aí. Sim, você falou aí, e a gente escuta muito falar a respeito nas lives, né? Em todo o conteúdo, a respeito de precificação, a respeito de produto, a respeito de maquinário. Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas não abordam é o seguinte: localização. Por exemplo, aí o lugar onde você trabalha, a classe social é uma, o lugar onde eu trabalho, a classe social é outra. Então, muitas das vezes as pessoas não olham para esse lado. Mas, tipo assim, o nível de estrutura que você monta no lugar onde você se encontra ali é um. No nível do cara que mora lá no interior, pô, é outro. Não tem como. Então, querendo ou não, por exemplo, vai influenciar na qualidade do produto, né? No caso, o cara não vai trabalhar com, por exemplo, você atende só carro de luxo. E o cara tem uma estética, pô, uma cidadezinha de interior. O produto que você utiliza, as técnicas, tudo mais, em um carro de luxo, não vai ser a mesma de um carro popular que trabalha lá no interior. Então, a dúvida de muita gente, né, que no caso o Brasil todo aí, eu tô com essa questão aí das mídias, das redes sociais, do canal no YouTube. Então a galera manda muita pergunta relacionada a isso. Poxa, o lugar onde eu tô, ninguém vai querer pagar. Poxa, o lugar onde eu tô, não dá para me investir nisso. Um lugar onde eu tô, não chega produto, não tem. O frete é caro, que não sei o quê. Então, uma área que eu acho que quase ninguém coloca, né? Da questão do local, da localização. A pessoa fala do preço, fala de maquinário, mas a gente não pode olhar apenas para a gente, no caso, que já tem estética montada, já tem os nossos clientes.
mas para as pessoas que estão começando agora, em lugares difíceis também, lugares que ainda vão construir os seus clientes, ainda vão ganhar os seus clientes, ainda estão montando a tua estética, construindo o teu espaço. Então, eu acho que a gente vai abordar um pouquinho disso hoje, falar a respeito disso, de cada localização, do leste, sul, sudeste, e independente do lugar onde você vai estar, onde você está, se seja no interior ou seja na cidade grande, você vai conseguir lucrar mais investindo pouco, né, e ter um retorno rápido daquilo que você vai investir. Essa é, eu acho que é a proposta hoje nessa live aqui, né, Leandro? Sim, perfeito. Então, essa é uma colocação muito importante, porque muitas pessoas começam a deslumbrar e começam a ver, olha só o estúdio do cara, que legal, vou fazer isso daí e tal, vou fazer. Mas, assim, a gente tem que ver muito, como o Thiago mesmo falou agora, né? Estudar o público-alvo, né? Saber onde você está entrando, se realmente, por exemplo, tem locais ainda que existe um preconceito muito grande, porque preconceito não, as pessoas não têm um entendimento do que é um detalhamento, né? Então, eles estão acostumados com um polimento lá de duzentão, né? Aquela lambida no carro, né? E se você chega lá com uma proposta diferente, né? Você vai fazer o mesmo polimento, só que o entendimento das pessoas eles não sabem, né? Que é a diferença. E realmente, o grande problema é justamente isso. Quando eu comecei na estética, isso em 2012, né? Eu abri um lava rápido para lavagem a vapor. Então, é uma coisa completamente diferente que ninguém tinha. Até eu mesmo comecei a estudar e não sabia o que era. Então, aos pouquinhos, eu fui começando a trabalhar o cliente para ele conseguir entender os benefícios, né? Mas é difícil você quebrar esses paradigmas, né? E quando a gente entra em cidades pequenas, por exemplo, que as coisas já estão enraigadas de uma forma que qualquer coisa que muda, tudo que leva, que há uma certa mudança, há um certo preconceito, né? As pessoas não olham com bons olhos, né? Olha, mas eu sempre usei assim, dessa forma, por que mudou agora, tal? E aí você impõe a verdade, né? Que seria o tratamento correto, tudo mais, mas quando esbarra principalmente na questão do quê? Do valor, né? A hora que você fala, R$ 20 a mais, R$ 30 a mais, R$ 50 a mais, as pessoas falam, opa, é legal, bonito, ecológico, não sei o quê, mas não cabe no meu bolso, né? Então, as pessoas compram uma ideia. Então, posicionamento de mercado e principalmente estudo de público-alvo é de suma importância justamente para isso, né? A gente conseguir se adequar. Teve um aluno meu que chegou na cidade dele, uma cidade de 30 mil habitantes, e montou uma estética lá, coisa fina, né? Então, e lá o vizinho dele era um chão batido, né? E fazia o serviço, aquele serviço como convencional. E ele lá com a estética dele toda cimentada, com iluminação, com layout de muito bom gosto, e as coisas não conseguiam ir, porque para as pessoas que estavam ali, olhava aquilo lá e falava, não, isso daqui não é para mim, né? Então, em uma cidade pequena, né? E daí ele falou, o que eu faço? Né? Então, aí que está outra questão, né? Ele falou tanta coisa do concorrente dele, que eu falei, pô, você sabe mais da vida dele do que o seu, né? Então, o cara falou, R$ 200 por semana, ele faz isso, ele cobra não sei o que, ele faz isso, chega e tá aí você, eu faço isso, faço aquilo, mas tipo assim, sabe, você vê que ele estudou mais o concorrente do que ele, né? E muitas vezes ele não olhou para aquele cliente, digamos que o cara faz 50, ele faz 10 ali, mas ele não está olhando naqueles 10, né? Ele não está começando, não está pensando em aumentar aquele ticket médio, de fazer um tratamento para aqueles 10 clientes dele, e está pensando no cliente do vizinho. Eu falei, começa em casa, né? Pegue seus clientes, que são pessoas que já viram que o ambiente é diferente, né? E estão pagando mais caro por isso, e mostra o que é o detalhamento. E a partir dali, eles vão difundir, porque se o seu serviço realmente valer aquele dinheiro que eles pagaram por aquele serviço. Então, é basicamente isso, né? Então, há muita
questão assim, comodidade, né? Bem Uhum. dizer, principalmente dos profissionais, né? E muitas vezes acaba caindo nisso, né? Falta de preparo, né? Naquela ânsia de você querer mostrar um serviço, fazer, e você acaba pesquisando muito o setor, né? E acaba esquecendo o foco principal que é o cliente. Sim, sim. E a questão da cultura? Você acha que a questão da cultura influencia muito? Porque a gente chega em certos estados, eu já tive essa experiência, né? Há 10 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para você vender uma vitrificação, meu Deus do céu, você tinha que fazer isso aqui, ó. Suar e provar, mostrar para o cara, e mesmo assim o cara ficava com o pé atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas me procuram para poder fazer uma vitrificação. Antigamente, eu tinha que procurar a pessoa, eu tinha que suar a camisa, tentar convencer ela que o negócio funcionava, que era eficaz. Então, tinha uma cultura, né? Que as pessoas acreditavam que, tipo assim, era só questão de lavar, uma lavagem básica e pronto, acabou. Né? E até Uhum. hoje existem pessoas assim. Então, a cultura, eu acho que também influencia muito. Uma dica bem bacana que eu posso te dar aqui para aumentar o seu faturamento, que é a nossa proposta aqui, é você começar a mudar a cultura da tua clientela. Como que eu consigo fazer isso, mudar a cultura? É começar a mostrar o seu diferencial, é apresentar mais valor do que preço. Valor é uma coisa, preço é outra. Então Exatamente. você começa a mostrar o valor que você tem, a técnica que você utiliza, os produtos que você utiliza, né? O preparo que você tem, que é cada dia você tem se preparado, tem buscado o melhor para apresentar o melhor para o cliente e, consequentemente, você vai mudar essa cultura e ele já vai começar a olhar de forma diferente, né? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a abrir os olhos do seu cliente, aonde ele vai olhar para o concorrente, não você não vai olhar mais para o concorrente, quem vai olhar vai ser ele. E ele vai falar assim: não, eu não vou colocar o meu carro ali. Eu vou levar o meu carro para aquele cara que aquele cara entende. Então você mudou a cultura dele. Ele começou a enxergar. Então essa é uma dica para você aumentar o teu faturamento. É você começar a mudar a cultura do teu cliente, mostrando para ele, agregando mais valor e deixa que o preço é consequência, porque o cara vai entender o valor e ele não vai reclamar do preço, ele vai pagar ali satisfeito do negócio porque ele sabe que é qualidade. Não é não, Leandro? Sim. Sim. O Johnny falou que está dando eco. Não sei se será que sou eu. Eu vou colocar o fone aqui, vamos ver se melhora um pouco. Mas é bem isso, né? Então, a gente trabalhar com mudar a, a visão do cliente. Tá, melhorou aí? Melhorou. Ah, Aqui. então, mudar essa visão no sentido de que fazer com que o cliente entenda o que é um serviço de qualidade, mostrar, não chegar e falar, ó, olha só o que fizeram no seu carro. Não, independente do que o cara fez, chegar e falar, ó, esse procedimento, essas marcas aqui não são, não haveria, não poderia estar aqui, né? Sem desmerecer e esquece Sim. o cliente, o concorrente. É isso E sim aí. mostrar, começar a dar para ele uma visão diferenciada, uma visão na qual ele vai conseguir enxergar que aquilo não é o correto. Né? Então ali você vai mostrar um profissionalismo, e profissionalismo entra muito essa questão de ética também. Né? Então, o que eu vejo muito é isso, as pessoas ficarem muito preocupadas com o que o vizinho está fazendo, né? Quanto que ele está cobrando, esquece, a questão é nossa, a gente tem que olhar para o nosso interior e sim, a partir daí a gente mostrar, ver o que realmente está acontecendo. Muitas pessoas falam, ó, eu não consigo cobrar o preço que meu serviço vale, porque o cliente não quer pagar. Tá, então, será que você não está buscando o cliente um cliente errado? Tem clientes que vai pagar, com certeza, porque são os Uhum. clientes que você consegue buscar, que eles vão, e tem muito. A questão é que estão procurando no lugar errado. E não adianta você querer enfiar isso na cabeça desse tipo de cliente, que ele não vai fazer. Então, é a questão de mudanças de foco. Então, mas primeiro passo é isso, orientar o cliente de uma forma profissional, né?
sem desmerecer qualquer outro profissional, mostrar o que realmente você faz. O que o outro faz, deixa de fazer, isso não cabe a nós, né? E agora, o principal é justamente o que eu vejo muito, é a questão do desempenho, né? Se você cobrou R$ 500 e você demorou 2 dias, você vai ter prejuízo, não tem como. Né? Você vai ganhar R$ 250 por dia. Por isso que o interessante também é a gente saber calcular o nosso custo hora. Né? Hoje, por exemplo, se você for levar o seu carro, qualquer concessionária, o técnico mexeu ali, cada hora de serviço ele é cobrada. E a hora de um técnico na oficina é em torno de R$ 200 a R$ 300. Uma hora. E quanto que a gente está ganhando por dia? 250? Então, muitas vezes é isso. A gente não está conseguindo dar o nosso valor e não impor para o cliente que ele tenha que valorizar. Não, essa valorização tem que começar pela gente. E a partir daí, a gente começa... Se a gente quer ter um rendimento bom, não conseguimos colocar um valor alto, então a gente vai ter que fazer um jeito de equiparar ao orçamento dele. Então vamos fazer um serviço mais simples, de uma maneira que eu consiga ter um lucro, diminuir o meu custo, e o nosso custo principalmente é o quê? Tempo. Né? Porque se eu ficar 2 dias com um carro para ganhar R$ 500, né, era melhor ter pego uma lavagem, alguma coisa. Então, também outra coisa é isso, o foco também da questão de o pessoal falar, eu vou deixar de lavar carro, vou trabalhar com estética. Mas hoje, se você for ver, pessoal de lavar rápido, os lavajateiros ganham muito mais que pessoal da estética. Por quê? Eles têm volume. Né? São focos diferentes, independente do foco que você quer trabalhar, a questão é essa, ser assertivo, conseguir fazer aquele desempenho e padronização na qual você consiga mensurar se você está tendo resultado ou não. Sim. Agora, sabe um dos grandes problemas também, Leandro? Tá me ouvindo legal? Sim. Um dos grandes problemas é tipo assim, o que eu vou falar agora, eu acho que vai até doer, a galera vai até ficar meio assustado. Mas um dos grandes problemas da nossa área, de o cara, uma das barreiras, né, para o cara lucrar mais e ter um retorno melhor, é o perfeccionismo. A gente fala assim, pô, mas o cara trabalha com detalhamento, o cara tem que ser perfeccionista em cada detalhe. Sim, em cada área, dependendo da área. Por que eu estou falando isso, perfeccionismo? Porque, tipo assim, uma das grandes falhas, né, eu acho que de um iniciante, ou até mesmo um grande profissional que já está na área, mas nunca se antenou isso, é procurar saber o que o cliente está querendo fazer. Por exemplo, se chegou, atendeu o cliente, poxa, o que eu posso te ajudar? Vamos lá, o que está te incomodando no carro? Fala para mim. E o cara vai começar a te mostrar ali o que está incomodando ele. De repente está fosco uma peça, tirar um arranhãozinho, um negocinho. Beleza. Você trata com o cliente ali o que está incomodando ele, resolve o problema dele, ganha o teu dinheiro e acabou. Mas o que acontece? O cara deixa o carro, não, pode deixar que eu vou deixar um brinco que não sei o que. O cara gasta 5, 6 horas, 1 dia, 2 dias no carro, quando vai passar, dá o preço pro cara. Pô, não tem como eu cobrar mais, tal. Eu fiz porque eu achei que ia resolver, tal. Mas, cara, o cliente, ele não queria aquilo. Ele queria que você removesse aquele negocinho pequenininho. Ah, mas, poxa, eu quero mostrar o meu serviço. Beleza, você vai ter o momento certo, a hora certa de mostrar o teu serviço. Mas a questão não é essa agora. Então, é onde você perde o tempo. Coloquei até na postagem lá, tempo é dinheiro. E, realmente... Você tem que procurar saber o que o teu cliente está querendo, qual é o problema dele, e ir direto ao problema e solucionar. Pronto, e acabou. Eu sei que muitas das vezes você é perfeccionista em termos de não posso deixar essa porta assim, poxa, não posso fazer aquilo. É claro, existem alguns detalhes que você não vai deixar entregar para o cliente daquele jeito? Sim, mas não é o carro todo, não é uma coisa que vai tomar o teu tempo, a tua hora. Você precisa ali fazer aquele serviço, executar o problema e entregar o carro, pronto, acabou. Entendeu? Não é, Leandro? Fala para mim, tu acha que acontece muito isso? Você abordou o X da questão, né? Aí você botou o dedo na ferida, porque são dois contrassensos. A gente trabalha com detalhamento, né?
Ó o nosso Elton aqui, deixa eu dar um alô pro nosso Elton. Hoje teve lançamento, eu estava até agora acompanhando lá o lançamento da Snowfan. Depois a gente vai falar um pouco sobre a Snowfan, o quanto ela agiliza nosso trabalho, né? Show, Então, parabéns aí, Elton. e cai dentro da nossa live aqui. Então, voltando no nosso assunto, né, da questão de perfeccionismo, né? Porque o que acontece? A gente vê aquele risco que a gente tem os olhos treinados, tem iluminação própria, então, por isso que você foi bem enfático na hora que você falar, saber a dor do cliente. Porque muitas vezes a gente fica ali naquele risco lá, com perigo de você danificar, de você abrir o verniz, você fica lá, não, vou tirar esse risco, porque isso daí é mais a questão do nosso ego, para a gente satisfazer o nosso ego. O cliente, muitas vezes, muitas vezes você fica 1 hora tentando tirar aquele risco. Você fala, lembra aquele risco que estava aqui? Eu consegui tirar. Ele fala assim, tinha risco aí? Tinha risco aí, né? Então eu vejo também, às vezes dá até uma dor no coração, o profissional chega lá, zerei o carro. Cara, dá um arrepio, cara. Falei, nossa senhora, imagina só, aqueles riscos, não fundo, mas aqueles riscos médios, o cara foi lá, meteu a politriz lá, desgastou de uma forma que ele zerou. Ótimo, mas aquilo é para quê? Para o próprio ego nosso, né? Sim. O cliente, a gente tem que pensar no cliente, na forma como o cliente ele vai saber. Será que ele vai ficar feliz sabendo que você ali deu uma judiada ali para tirar aquele risco que para ele nem era tão importante, mas às vezes você tirou uma quantidade de verniz ali que não era interessante. Então, nesse caso, menos é mais, né? A gente saber fazer de uma forma, preservar ao máximo o carro do cliente. Então, ficou um ou outro risco, você consegue chegar lá e falar para o cliente, ó, esses riscos aqui, eles não saíram por quê? Eles são fundos. Né? Se a gente trabalhar mais, na próxima pode ser que a gente não tenha mais material para a gente trabalhar. Né? O cliente vai entender. Agora, se ele falar, não, eu quero que tire todos os riscos, aí você joga para ele, a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa, pelo menos você isentou o seu. Mas para isso você pode cobrar aquele valor, porque ele está impondo uma coisa para você. Então eu vejo muito mais essa questão do perfeccionismo, das pessoas querer satisfazer o próprio ego e muitas vezes acabar esquecendo de cumprir o que o cliente quer, né? Então, essa que é a principal. Por isso que eu falei essa questão da gente saber, dentro do orçamento do cliente, fazer o máximo possível, mas também pensar no nosso lado, porque tempo é dinheiro. Se a gente ficar ali horas e horas fazendo coisas que não foi combinado, né, fazendo aquele algo mais, sempre a gente quer entregar algo mais, mas para isso você precisa ter condições de entregar esse algo mais, né? Porque muitas vezes você fica ali horas e horas e horas tentando resolver algumas coisas que não foi combinado. E aí você não chega lá e você se frustra. Pô, mas o cliente, tudo bem, ele não precisava pagar, mas podia pelo menos agradecer. Né? Então, e o cliente, para ele, indiferente o que você fez. Então, saber fazer o que está contratado é o principal, fazer da melhor forma. Né? A partir do momento que você falou, ó, vou fazer isso, fazer aquilo, o valor é X, o cliente concordou, então está acertado. Então, você tem que fazer tudo aquilo lá. Né? Então, e sempre aquela questão da gente querer entregar algo a mais, né, é onde está o X da questão, que muitas vezes isso daí acaba não sendo lucrativo financeiramente para a gente. Sim. Essa semana, acho que vai sair até um vídeo meu no YouTube, que a gente estava falando, combinado não sai caro, né? Então, o teu polimento, o teu serviço, ele não começa na execução, ele começa bem antes, na hora da negociação, na hora que você vai vender o serviço ali para o cliente, ali você está tratando ali, então combinado não sai caro. E outra coisa, Leandro, só para acabar com esse negócio de zerar a peça, eu vou fazer uma analogia aqui. Vamos lá. Você quer fidelizar o teu cliente, correto? Eu compro um carro zero e vou colocar na sua mão para você cuidar do meu carro zero. E rodo com o carro, vou para a fazenda, faço um monte de coisa, aparece um monte de micro-arranhão, e você vai estar na cabeça de zerar o meu carro e não deixar arranhão nenhum. Beleza, ótimo, você fez isso, tranquilo, mas eu só lavo o carro contigo, o meu carro só fica na sua mão, você é responsável.
Completou 1 ano, 2 anos, eu ainda estou com o mesmo carro. E o que está acontecendo com o meu carro? Está começando a queimar a pintura do meu carro. Caramba, o que houve? Só fulano que cuida do meu carro, e agora? O que eu faço? Então, tira esse negócio da tua cabeça de zerar a peça, isso é perfeccionístico, isso é coisa sua. Comece a utilizar o dom que você tem de começar a olhar o defeito, não para alimentar o seu ego, mas sim, para quê? Para solucionar o problema do teu cliente. Entendeu? O nosso objetivo, o nosso papel é sempre zelar pelo patrimônio do nosso cliente. Sábado eu peguei um carro para poder polir e era uma repintura, né? Esse vídeo também vai estar rolando lá no YouTube. Era uma repintura e estava castigado demais e o cara não queria gastar muito dinheiro porque ele ia vender o carro e era um carro preto, né? Aí eu fui e falei assim, cara, vou ver o que eu faço aqui. Ele só queria que desse um brilho no carro. Eu poderia muito bem entrar com a boina de lã, sair comendo tudo. O cara só quer isso, vai pagar pouco mesmo, vai embora. Não. E por mais que ele vai vender o carro, então eu criei um setup que não ia deixar marca, que não ia agredir tanto, ia puxar o brilho do carro, ia atender o cliente e a próxima pessoa que comprasse o carro ia ficar satisfeita com o carro. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas de uma forma diferente. De olhar de uma forma que, como se fosse para você. Você faria isso? Você não faria. Então, comece a tratar o carro do teu cliente, o patrimônio do seu cliente, de uma forma pela qual você vai cuidar dele até o final. Não vai cuidar dele de uma vez só. Entendeu? Porque você fala, vou cortar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou zerar, mas aí passou 1 ano, queima a pintura na tua mão, só você que cuida do carro. E aí? O teu profissionalismo foi, ó. Então não tem como você faturar assim. Por isso que dentro de uma premissa do detalhamento é justamente isso daí, o menor para o maior, né? Sempre a gente começa, vai fazer um setup, primeiro a gente tem que entender o quê? Conversar com o verniz, saber se ele é um verniz macio, duro, o pessoal geralmente manda lá, você tem tabela de dureza de verniz tal é duro, é macio. Falei, cara, esquece isso daí. Cada carro vai ter, às vezes você pega um verniz de um carro asiático, mas ele foi tratado, teve alguma coisa ali que deixou ele um pouco mais resistente, né? E você vai pegar, às vezes, um verniz duro, que você vai chegar lá, ele parece uma manteiga, né? Então, conversa, trabalha ali, tenta fazer primeiro sempre do menos para o mais, tenta ali trabalhar de uma forma com uma espuma, né? E ver se você consegue finalizar, às vezes, porque muitas vezes você entra às vezes com um processo um pouco mais agressivo, ele vai marcar. Se ele está marcando é porque está sendo muito agressivo, né? Então, num processo de 3 etapas, por exemplo, tudo bem, você vai tirar no refino. Só que hoje a gente tem produtos, né, com tecnologias de abrasivos que você consegue fazer um trabalho em uma etapa, né? Então, acabar com esse negócio é o polimento técnico, é o polimento comercial, o polimento espacial, né? É muita nomenclatura, muita coisa assim, né? Se você vender um polimento técnico, você sabe que o polimento técnico são 3 fases, vai ter que cumprir. Então, quando o cliente chega, geralmente, a última coisa que eu falo, mas você faz um polimento técnico? Eu faço, sim, eu faço. Mas você faz um polimento comercial? Sim, eu faço. Mas ele está falando, da minha boca não saiu, né? Então eu vou fazer um polimento para correção. O que o senhor quer? Eu quero fazer um polimento técnico, mas por que tem que ser... Todos os polimentos são técnicos, existe uma técnica, né? Independente de ser comercial ou não. Então, por isso que essa questão de nomenclatura eu meio que aboli, né? Eu gosto de falar assim, inventa um nome seu, né? Porque se você chega ali, qualquer lugar, e falar, o meu polimento comercial é tanto e o meu polimento técnico é tanto. Aí o cara vai te equiparar com aquele cara que lá, o Zé, né? Que faz polimento a R$200. Pô, mas ele faz o R$200 o polimento técnico e o outro lá faz, ou melhor, ele faz R$500 o polimento comercial e 700 o técnico, e o outro faz 200 o comercial e 300 o técnico. Vou no outro. Por quê? É técnico, você se equiparou. Só que aí o seu preço está aqui e o do outro está lá embaixo. E onde que o cliente que ele é leigo, ele não vai entender.
a diferença de um processo bem feito e de um cara que não tem tanto, que vai chegar lá e já tem o setup padronizado, né? É massa número 2, boina de 10 polegadas de lã, né, que vai marcar o carro todo, vai tirar sem necessidade. Então, muitas vezes, a gente acertando esse setup, conversando com o verniz, você consegue chegar ali, muitas vezes, em uma etapa você finalizar, né? Então, isso daí é o quê? Justamente você consegue ter uma produtividade maior. Então, não é que você está enganando o cliente, pelo contrário, você está fazendo uma coisa, você chegou naquele resultado, por quê? Expertise sua. É a mesma coisa aquela velha história do cara que foi lá e cobrou não sei quantos mil para apertar um parafuso, né? Por quê? Ele sabia qual parafuso apertar. Então, ele não está cobrando pela execução, mas sim pela sabedoria dele em saber qual o parafuso que ele ia apertar. Então, são coisas assim que a gente tem que tomar isso daí e começar a usar isso em nosso favor, né? Então, não é, muita gente fala, mas se eu fizer isso, estou enganando o cliente. Não. Isso daí é uma técnica que você conseguiu através de muito trabalho, então é onde você tem que usar para começar a ganhar dinheiro. Né? Antigamente, você não tinha condições de você chegar lá e executar um serviço desse em uma etapa. Porque você não tinha materiais, você não tinha equipamentos, você não tinha técnicas de polimento, né? Você não tinha a tecnologia de abrasivos que a gente tem hoje. Então, são tudo isso daí que a gente tem que saber utilizar e usar ao nosso favor. Eu não sei se acontece com alguém que está assistindo aí agora, gente, a questão de se menosprezar. O que seria essa questão de se menosprezar? De repente você acha que o serviço foi muito rápido, de repente você acha que você conseguiu resolver o problema do cara, pô, assim, ó, voando, e o preço que você vai dar para ele não justifica o tempo que você levou. Mas, cara, você tem que levar em consideração que o aprendizado, o tempo que você se dedicou a dia após dia para aprender, né? A ser um profissional, as porradas da vida que você já tomou para você chegar onde você tem. Então, não importa o tempo que você vai levar. Se você solucionou o problema do teu cliente em um curto tempo, onde você mesmo se surpreendeu com aquilo, cara, é mérito teu. Pronto, dá o preço, pronto, acabou. O cara está pagando porque você adquiriu o conhecimento, aquele talento, aquele dom para chegar no resultado que você chegou. Então, muitas das vezes você se menospreza, fala assim, pô, mas caraca, eu vou cobrar isso, pô, foi rápido, foi simples para mim, eu resolvi, tal. Não, para com isso, para com isso. Você tem a questão de dar o preço e a questão de ter medo de dar o preço, pô. Se menosprezando. Eu costumo dizer que isso é a síndrome do vira-lata, né? Que a gente não consegue sair daquilo, a gente evolui, mas a nossa cabeça ainda está lá embaixo. A gente não conseguiu acompanhar. A nossa técnica a gente conseguiu elevar, mas através de muito esforço, muito sacrifício, muitas tentativas, né, de estudos, né, então cursos e tudo mais. Então a gente consegue, mas só que muitas vezes a gente não acha que isso daí, a gente não consegue passar para o cliente. A gente julga muito, porque o cliente é aquela questão da percepção, né, de valor, né, e preço. Justamente porque a pessoa não está, o profissional não está enxergando a questão do valor, né, do seu serviço, da sua mão de obra. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa noção, né, de que a gente tem que trabalhar de uma maneira que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né, porque com todo o detalhador, você vê, os caras ficam até tarde, altas horas na noite ali trabalhando, né, pega cedo, e é um serviço muito ingrato, né? E um dia, você vê, você não tem polidor aí com mais de 30 anos, por quê? Não aguenta, né? Porque o batidão é muito, o trabalho ele é muito desgastante, né? Porque você fazer um carro rebaixado ali, né, lá embaixo, ter que deitar, posições ingratas, né? Então, e todo cuidado, qualquer descuido, você pode gerar um problema no carro. Então, a gente tem que ver isso daí. Como dizer, as máquinas, elas têm vida útil, mas a máquina você troca.
Agora a nossa não. A nossa saúde, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na questão da ergonomia, saber como você está trabalhando de uma maneira que você não sobrecarregue as suas articulações, né? Não sobrecarregue o joelho, né? Tudo mais, para você conseguir fazer aquele serviço de uma maneira que você tenha uma qualidade de vida, porque no final do dia você está todo quebrado. Né? E aí, isso daí é acumulativo. Você vê, aí o cara não consegue impor o seu preço, e aí o que acontece? Ele vai gastar todo o dinheiro ali no fisioterapeuta, né? Fazendo aquelas... Ó, aqui, deixa eu dar um salve aqui pro meu grande amigo aqui, o Bala, André Bala. Ele trabalhou muito tempo com essa parte de detalhe. Ela é do Rio também, é seu conterrâneo. Trabalhou muito tempo, agora virou tatuador, agora fazendo altos trabalhos, e também fisiculturista também, o cara mexe com ele não, que o bicho é... É casca grossa aí. O autoestilo falou, ó, tem 48, mas te garanto que ele não... te garanto que ele que teve que ter um cuidado. Então, para a gente trabalhar também a questão do condicionamento físico, né? Fazer uma academia, não para ficar forte que nem o nosso amigo Bala, não, mas só para a gente manter o nosso esqueleto. Porque tudo isso daí, uma má postura, isso vai gerar o quê? Vai gerar problemas, né, de postura, problemas de coluna e tudo mais. Então, um fortalecimento, principalmente abdominal, nos braços, vai fazer com que o nosso serviço se torne mais rápido, se ele se torne de uma maneira menos desgastante, né? Então, o que a gente tem que ver é muito isso. Por isso que eu falo, a gente tem que saber impor o nosso valor, o nosso preço, porque senão, isso daí a conta vai chegar. Né? Então, hoje eu já estou 47, vou fazer 47 agora. Então, já tô começando já a sentir tudo isso daí. Né? Então, de repente, é onde a gente tem que... O pessoal está olhando aí, você falou que tem 47, né? As pessoas estão olhando assim, não vão acreditar, cara. Você tem que explicar que você mora perto de praia. Viu? Você mora no litoral, perto de praia ali, entendeu? Pô, a Marizia tá castigando direto. A Marizia castigando direto, pô. 47 anos aí. Quem vai acreditar? Brincadeira. Brincadeiras à parte. O que você falou realmente. Hoje tem bastante conteúdo seu aqui também, ó. O Léo também, daí do Rio também, outro flamenguista também, gente boa pra caramba. Caramba, flamenguista é gente boa, cara? O Léo, o Bala também, é flamenguista também, gente boa. Deixa eu ficar quieto. Vou ficar quieto aqui. Vocês estão em maioria. Vamos mudar de assunto, né? Vamos voltar para o Matheus aí. Matheus chegou aí também. Matheus. É outro cara, então, que o Matheus, ele fala muito isso nos cursos dele, nessa parte de precificação, na parte de financeira, principalmente, né? Porque não adianta a gente saber fazer o serviço, a gente tem que saber impor o nosso valor. E no começo, assim, porque as coisas são ingratas, né? No começo você não tem aquela expertise, aquela malícia, você conseguir fazer um resultado rápido, né? E você não consegue impor esse preço. Então, são duas coisas assim que são completamente opostas. Você trabalha muito e ganha pouco. A partir do momento que você começa a virar o jogo, que você começa a saber a trabalhar de uma forma mais, com um desempenho mais rápido, fazer aquele serviço em menor tempo, você consegue trabalhar, valorizar o seu serviço, né? Então, por exemplo, você vai, chama um chaveiro para abrir a porta da sua casa, você perdeu a sua chave. Se ele demorar, você fala, esse cara não... às vezes ele vai lá em 2 minutinhos, ele já abre ali e ganha R$100. Então, olha só a diferença, né? 2 minutos o cara ganhou R$100. Então, por que eu não posso a cada 1 hora ganhar R$100? Né? A gente acaba menosprezando o nosso trabalho. Né? Então, a grande diferença é essa, justamente isso daí, né? Fazer com que o cliente enxergue.
que aquele serviço que ele tá fazendo, que nós estamos fazendo, são uma mão de obra qualificada, né? Agora, Leandro, a gente falou aqui, eu acho que agora a gente vamos pular para uma outra classe social, né? A questão de o cara, a gente fez baseado essa live e em algumas perguntas, né? Que ao decorrer do tempo as pessoas vão fazendo e a gente chegou nesse consenso aí. Mas vamos colocar aqui uma ocasião que o cara tem um lava-jato e o cara quer transformar o lava-jato dele numa estética automotiva. Que a nossa proposta dessa live é mostrar o quê? Como aumentar o faturamento, como o cara ganhar mais. E o cara tem um lava-jato e ele quer expandir o negócio dele, ele quer botar mais serviço, mas não sabe por onde começar. Certo. Então, vamos dar ideia para esse cara aí? Então, são duas coisas. Muitas vezes, é o que eu costumo falar, quando a gente trabalha com alta rotatividade, a gente precisa ter uma estrutura muito bem organizada, né? Então, desde a parte de lavação, porque é onde você precisa ter mão de obra, né? E muitas vezes é uma mão de obra assim barata, mas só que você tem que ter giro. Então, para isso, sozinho, você não consegue lavar 20, 30 carros por dia, né? Então, você precisa dessa mão de obra. Então, a partir do momento que a gente começa a migrar, né, as coisas invertem, né? Porque aí você vai diminuir, a mão de obra tem que ser uma mão de obra qualificada, portanto, é uma mão de obra cara, né? E saber impor esse valor que é o principal, né? Porque aí a gente está falando de duas vertentes completamente opostas, né? Onde o cara está ali fazendo um servicinho ali de 40, 50 reais e você vai passar para um polimento ali a partir de 700, 500 reais para cima, né? Então, só que ele fazia aquele serviço ali cobrando 100 reais, 200 reais, né? Então, é onde ele tem que estudar, saber direitinho, fazer essa migração, né? E a partir do momento que ele começa, por isso que esses dias mesmo eu fiz uma live justamente falando sobre essa questão de você saber pontuar, você saber quais são os tipos de serviço que você está fazendo e qual a rentabilidade em cima deles, né? Então isso daí você vai sabendo como saber a quantidade de horas trabalhadas naquele serviço, quantas pessoas e qual o valor que ali foi gasto, né? Que você conseguiu lucrar com aquele serviço. Então, digamos, um serviço de lavagem, por exemplo, você faz em média uma lavagem de 50 reais em meia hora. E muitas vezes você vai migrar para o detalhamento e às vezes você consegue tirar 5 mil reais num carro, só que você fica uma semana usando muito mais gente. Então, saber desmembrar, né? Saber ver se realmente aquilo lá, a quantidade de horas, né, tá condizente com a sua margem de lucro, o seu markup, né, que seria você ter um valor ali para você poder ter então saber mensurar, né? E tudo isso daí você consegue fazendo, estudando serviços em partes, né? Você vai pegar ali, vai ficar um mês ali fazendo anotações, anotando, cronometrando, saber se realmente, principalmente quando você tem uma equipe que você trabalha junto. Quando você está sozinho, é mais fácil isso daí. Mas a partir do momento que você tem uma equipe que trabalha ali, você tem que saber. E saber quem que são as pessoas mais produtivas, né? Então, que não adianta você pegar um cara que é super rápido na lavação e jogar ele na interna, né? Às vezes, o cara da interna ali, ele seria muito melhor fazendo uma lavação, né? Então, se você saber trabalhar e extrair o melhor de cada um. Por isso que eu falo, muita gente, que nem você falou, tem muita gente que vai xingar a gente. Infelizmente é o que realmente acontece. Tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Infelizmente essa é a verdade. Por quê? Ele precisa de uma pessoa estar impondo ali para ele, cobrando. A partir do momento que ele se torna o empresário, né, o dono, ele acaba num deslanchando. Por quê? Ele precisa daquela cobrança e ele não tem aquela motivação interna para ele começar. Não é uma pessoa proativa, que ele vai lá e corre atrás das coisas, né? Então, infelizmente, essa que é a realidade, né? Então, tem muita gente, mas para isso, tem como melhorar, fazendo cursos, né? Principalmente, não só na nossa área de detalhamento, principalmente na área de administração, né? Na área de desenvolvimento
de produção, né? Então, tudo isso daí que a gente precisa saber. Então, não dá para a gente falar, ó, começa assim, não existe uma regra, né? Então, cada caso é um caso, estudar, por isso que todo o processo ele tem que ser gradual, ele tem que ter um plano de negócio, né? Porque com um plano de negócio você consegue nortear. A partir do momento que aquela coisa está migrando para aquele lado, você já tem um plano B. Você já sabe onde você vai. Então, infelizmente, a maioria das pessoas, como eu me incluo nessa, a gente não tem muita bala na agulha. Então, nosso tiro tem que ser certeiro. Não dá pra gente tirar para tudo quanto é lado. Porque se você tiver condições, você atira para tudo quanto é lado, uma hora você acerta. Né? Mas para a gente que está ali na batalha direta, a gente não tem essa condição. Então a gente tem que ser assertivo, né? E assim, principalmente para a gente que ministra curso e tudo mais, muitas vezes que os alunos saem, né, com aquela empolgação, né? E a pior coisa que tem é o aluno chegar para você, professor, vou vender minhas coisas, que isso daqui não é para mim. Te dá uma sensação, né, muito desagradável, uma sensação de incapacidade. Cheguei, caramba, eu não fui capaz de fazer com que ele chegasse no objetivo dele, né? Então isso é muito frustrante. Então, por isso que a gente precisa ter, além dessa condição, né, de estudar o mercado, saber trabalhar, saber precificar, né, ter alguma motivação. A partir do momento que a pessoa não tem aquilo lá como um princípio de vida, e sim ele quer ganhar dinheiro com estética, geralmente já falo, ó, isso daqui vai fazer outra coisa, porque infelizmente não é, porque isso exige dedicação, exige amor, né? Se você não gostar, porque chega um horário desse, você começa a trabalhar, você fala, aqui eu vou ficar sacrificando esse carro, eu vou dormir, vou curtir a família, vou passear, vou no barzinho, né? E aí, aquele serviço que era para ficar um serviço top, porque você cobrou para aquilo, acaba ficando a desejar. E isso daí, você sabe como que é a lei do boca a boca, né? Se você fizer um serviço bem feito, no máximo duas pessoas vão ficar sabendo. Agora faz um serviço mal feito pra você ver. Mal feito é 10, 11, 12. Sim. É complicado. E, assim, eu vou contar aqui, cara, eu acho que a minha realidade e a minha cultura relacionada à estética automotiva, eu acho que ela vai se identificar, né, com algumas pessoas que têm Lava Jato hoje. Porque eu comecei como Lava Jato e para migrar do Lava Jato para a estética automotiva não foi um salto. Não foi uma questão de tipo você correr, dar um salto, pular um obstáculo, chegou, pronto, acabou e tranquilo. Não. Foi degrau por degrau, degrau por degrau. Eu fui conquistando o meu espaço, ganhando o meu espaço ali, moldando a minha clientela, mudando a cultura, né? Porque não tinha aqui onde eu moro, não tinha nada relacionado à estética, era uma coisa inovadora. E tem as duas questões do inovador, né? A questão do inovador tem aqui a galera do curioso que chega, pô, é novo, vamos ver o que é. E tem a questão da galera que é cautelosa, que fala assim, não, tem que ver o que é isso aí. Isso aí deve ser balela, deve ser, sei lá, deve ser conversa fiada. Isso aí é para enganar, para boi dormir, não sei o quê. Então tem essas duas questões. E no lugar onde eu moro, teve muito essa segunda opção de a pessoa achar que todo o serviço que estava ali sendo oferecido era algo para poder enganar, era algo que não era isso tudo. Então ficou bem complicado. Até eu gerar essa autoridade física aqui nesse lugar onde eu trabalho, foi complicado, foi de degrau a degrau, porque eu comecei como um lava-jato e depois migrei para a estética automotiva, mas não foi um ano, né? Foi dia após dia, amadurecendo, alimentando, mudando a cultura das pessoas. Então, se você tem um lava-jato e você quer aumentar o teu faturamento, o primeiro passo que você tem que tomar é a tua mente. Você começar a mudar a forma de você enxergar, de você ver. Por exemplo, se eu faço 10 carros, 30 carros a R$ 40, poxa,
eu vou agregar mais um serviço aqui, dar mais qualidade, porque é complicado. A gente chegar a falar para o cara que ele precisa melhorar a qualidade do serviço dele, ele não vai entender. Mas se a gente virar para ele e falar assim, cara, se você fizer dessa forma e trabalhar dessa forma agora, você vai melhorar o teu faturamento, onde você vai lucrar mais. Aí o cara já entende, já se abre, né? Agora, se você virar para ele e falar assim, você está trabalhando da forma errada, não se faz assim, faz assado, ele vai criar uma barreira. Agora, tudo é a forma de você se comunicar, de você expressar a sua opinião. Nós estamos aqui nessa live com o objetivo de quê? De agregar mais valor para você que está assistindo, que tem um Lava Jato e que quer aumentar o seu faturamento aí, quer migrar para a estética automotiva, de como? Você mudar a tua mente e começar a enxergar que a partir do momento que você muda o teu serviço, onde traz mais qualidade, traz mais benefício para o teu cliente, o teu faturamento automaticamente vai elevar. Então, esses dias eu fiz uma live justamente falando sobre, eu deixei a disponibilidade de uma planilha bem simples, né? Mas que a gente consegue mensurar de uma forma assim, em números, o real resultado de cada serviço, né? Então, daí quem quiser, eu posso passar, vou até procurar ver se eu acho aqui, que foi assim, o pessoal procurou muito, né? Porque é uma coisa assim bem simples. Na verdade, todo mundo sabe como tem que fazer, mas a gente acaba não fazendo, né? Sim. Foi aquela então, que você me mandou, vezes, não? Não, aquela foi da precificação, né? Isso, é. Agora não tá aqui, tá no outro computador. Então não vou ter ele aqui. Mas assim, quem quiser, porque aqui a gente consegue detalhar, por exemplo, se coloca todo no mês, no dia, o que foi feito. Um serviço, por exemplo, uma lavagem. Quanto tempo você demorou? Então você coloca ali de quanto tempo. Eu demorei 1h30. Qual foi o valor dessa lavagem? R$50. Beleza. Você vai lá e aí automaticamente ela vai gerar o seu rendimento. Então, 1h30, R$50, então ficou ali R$33 a hora trabalhada, né? A partir daí, você vai começando a alimentar o seu banco de dados e ali você vai ter uma noção real de todas as lavagens. Todas as lavagens. Qual foi a média da lavagem? 1h30 a R$60, então tantos reais de rentabilidade. A partir daí, você começa a ver quais os serviços que você tem uma rentabilidade melhor. Se você fez uma higienização de banco de couro na qual você cobrou R$200 e você demorou 2 horas, então, opa, aqui eu já tive R$100 a hora. Então, muito diferente daquele 33. Então, é onde fica mais fácil você começar a migrar de uma forma menos, com mais cautela, sabendo onde você está lidando, né? Então, aí você vê, muitas vezes, com polimento comercial, eu faço em 6 horas e cobro R$200. Será que está compensando? Será que não é melhor você tirar isso daí e ficar só com aqueles outros serviços que está te dando? Então, você saber mensurar de uma forma real, né, cada serviço, para saber se realmente aquele serviço está sendo rentável ou não. E muitas vezes a gente acaba se enganando, né? Porque muitas vezes você tem um fluxo muito grande de polimento, digamos, comercial para garagistas e tudo mais, só que aquilo lá te demanda muito tempo. E o seu valor que você consegue lucrar com aquilo lá é muito baixo. E muitas vezes você tem que contratar mão de obra para poder executar. Será que está sendo viável? E muitas vezes não. É onde a gente começa a enxergar aonde que está os gargalos, aonde que está saindo, onde que está aquele nosso lucro indo embora, né? Então, isso daí que é bem legal. E é uma planilha bem simples, né? No Excel mesmo, até eu falei, quem manja um pouquinho mais de Excel e conseguir dar uma melhorada lá para a gente, seria interessante, porque eu fiz ali rapidinho ali só para a gente poder passar para as pessoas que estão querendo, né? E começar a estudar o seu negócio, saber realmente se está tendo lucro. E aquela outra, eu acho que eu te mandei, foi da precificação.
né? Sim. Então, a precificação é importante porque a gente tem que saber o nosso custo. Não adianta a gente chegar a pegar a média de quanto que cobram no país, né? A média não te leva a nada. Quanto que o seu cliente, seu vizinho cobra? A estrutura dele é completamente diferente da sua, né? Então, a gente tem que saber a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem um custo muito alto e está cobrando muito pouco. E às vezes a gente não está tendo nem lucro com aquilo lá. Então, se a gente não tem lucro, a gente já sabe que é melhor nem pegar. Melhor, eu prefiro não trabalhar do que trabalhar de graça. Sim. Então, e é uma forma assim mais honesta. Então, se você viu que você teve uma rentabilidade menor ali, então o que você tem que fazer? Ou aumentar o seu preço, ou então você conseguir ter uma produtividade maior para continuar com aquele preço. E é o que realmente você tem que fazer. Porque hoje você repassar isso daí pro cliente, o cliente não aceita. Então você tem que fazer de uma forma de enxugar, né, os seus custos, e o nosso custo maior, se você for ver, é a hora trabalhada. Não tem como. A gente não tem como tirar. Então, produtos também. Muitas vezes você tem os produtos mais em conta que você consegue ter o mesmo resultado que aqueles produtos caros. E não vem com essa aqui falar, não, para o meu cliente exigente só exige produto caro. Não, porque você pode perguntar, qualquer cliente seu, até aqueles cara mais chato, pergunta se qual que é os produtos que ele acha top, né? Ele não vai falar, não vai saber. Né? Você vai falar, ó, eu uso para polir, eu uso Merzena, eu uso Scholl, eu uso Coquemi, eu uso não sei o quê. Eu falo, tá bom, legal. Né? Para ele é irrelevante. Se você usa massa número 2, ele quer ver o resultado. Então, isso daí não é enganar o cliente, pelo contrário, é você ser realista e ser realista com você. Saber você trabalhar com aquele produto não de baixa qualidade, de menor valor agregado. Né? Então, porque muitas vezes isso daí não diz nada. Você trabalhar com um produto caro para falar que você é um detailer né? Então, eu acho que hoje em dia a indústria está aí para isso, né? Eles querem enfiar produto ali e ganhar dinheiro, né? Então, nada contra, pelo contrário, eu enalteço muito, principalmente a indústria brasileira, porque produtos que eles desenvolvem, né, são produtos que a gente não tinha antigamente. A gente tinha que comprar produtos caríssimos do estrangeiro e muitas vezes não era aquilo lá que dava resultado. Então, o que dá resultado é a gente saber trabalhar com o produto. Então, por isso que eu falo, não existe produto ruim, existe produtos que se adequam ao nosso tipo de trabalho, à nossa realidade, a maneira da gente trabalhar. E o profissional de detalhamento automotivo, né? Eu vejo muito que ele tem a maior preocupação de vender não para o cliente, mas sim para o seu concorrente. O que é isso, vender para o seu concorrente? Hoje nós temos as redes sociais, né? Voltando a dizer, essa live é para quê? Aumentar o seu faturamento. Então a gente está dando dicas, estratégias, formas que você pode já colocar em prática para você faturar mais. Uma delas é redes sociais. Você tem as redes sociais ao seu favor, onde você pode divulgar mais o seu trabalho, o seu serviço, mas você não faz isso com medo do fulano julgar a boina que você utiliza, o produto que você utiliza. Então você não divulga o teu trabalho com medo de tomar porrada, porque o fulano lá vai botar lá no comentário, ih, fulano, isso já não se usa mais. Esse procedimento já não faz mais. Então, onde você poderia divulgar mais o teu trabalho e ter uma expressão maior na hora de aumentar a tua clientela, de você ganhar mais, aumentar o teu faturamento, você não faz por conta de produto, porque você está vendendo o teu serviço não para o teu cliente, mas vendendo um serviço para um outro profissional. Então, Perfeito. Para com isso, esquece isso. Tem muito produto bom, excelente, de qualidade nacional, aonde faz o mesmo resultado e o cliente não está nem aí para o que você vai usar ou deixar de usar. Ele quer o resultado final, que é o carro dele brilhando e ali você solucionar o problema dele e pronto, acabou. Porque também tem muito Solopan Intercap disfarçado aí vendido a preço de ouro, né? Pô! Que não deixa de ser.
um intercâmbio, um Solupan com um nomezinho diferente, um rótulo legal, uma embalagem top, aí os caras vão, botam na prateleira, mas assim, os cuidados que você tem que ter são os mesmos que você teria com um produto ali que já está há 30, 50 anos no mercado, né, e resolve o problema, e um valor baixo, né? Então, tem muito disso, né? É muito mimimi, né? Então, e a gente sabe que se a gente trabalhar, independente do produto, a gente souber trabalhar de uma forma correta, com a diluição correta, saber neutralizar, saber a importância do enxágue, né? Você consegue fazer o mesmo serviço com um produto, digamos, que não é os produtos modinha que está aí. Né? Então, esse daí que é o grande problema, porque eu vejo, pessoal, eu fiz aí, qual o seu faturamento? A 10 mil, quanto você gastou de produto? 3 pau. Pô, 30% do seu faturamento você gastou em produto, né? Tem alguma coisa errada. Você não pode, a sua conta não pode passar de 10%. Então, se você está jogando dinheiro fora. E com certeza o distribuidor está lá agradecendo, né? Porque você está trabalhando para alimentar, né? Não que ele seja errado, pelo contrário, né? São pessoas que merecem, porque estão ali também nos ajudando, mostrando produtos, trazendo produtos para a gente, né? Mas assim, o conhecimento, por isso que eu falo, conhecimento é tudo. Hoje você consegue ter um resultado bom sem precisar gastar fortunas de dinheiro, né? E principalmente na parte de polimento, por exemplo, porque você vai, pode ir em qualquer polidor, chega lá, ele vai ter boina de tudo quanto é tipo, boina jeans, boina de nylon, boina de fio, boina de não sei o que, então, e às vezes isso daí, ele é mais prejudicial do que benéfico, porque às vezes você está para você achar o setup ideal, às vezes você pega uma boina de refino de uma marca e ela vai ser mais agressiva que a boina de corte de outra. Então aí você acaba perdendo o seu parâmetro, né? Você não consegue saber se eu aumentei a agressividade e ela não tirou o risco, ou então marcou demais a peça. Então, geralmente quando a gente trabalha, tem aqueles produtos que a gente conhece, saber, independente de marcas, tá? Você conhece, sabe como ele age em determinadas situações, você agiliza muito o processo. E você ter mais ou menos uma padronização vai te propiciar um resultado mais rápido. Então você segue aquele seu padrão, você viu que não está retirando, então você vai ter que aumentar essa agressividade. Agora, se você começa a mudar muito, você perde o parâmetro, e numa dessa daí você não sabe mais o que você está fazendo. Então, manter as boinas, por exemplo, eu gosto de ter eu trabalho com 10 boinas, por exemplo, da mesma densidade, do mesmo tipo. Porque ela começou a sujar, eu já troco. Porque ele sempre quando você está com a boina, a boina não nova, mas ela limpa, ela está com 100% de corte. E você vai usando, ela vai diminuindo. Se você continuar, a sua produtividade cai. E se você não tiver mais para repor, você tem que ficar parando para ir lá lavar. Né? Isso daí gera muito desperdício de tempo. A partir do momento que quando você começa a polir e o negócio rende, você vê que a coisa flui muito rápido. Né? Então, se você ter mais quantidade de materiais ali para trocar e está sempre trabalhando com o nível máximo, né, você consegue preservar a boina. Minhas boinas, por exemplo, elas duram mais de 10 carros. Né? Porque a cada carro, aquela última que está mais velhinha, eu já descarto, não jogo, que eu deixo para fazer um polimento de escape, alguma coisa assim, né? E já pego uma nova. Então, minhas boinas estão sempre ali naquele nível ali para mim trabalhar de uma forma rápida. Porque tempo é dinheiro. Isso daí é uma coisa que agilizou muito o serviço, porque aquela parada para você lavar a boina, até você entrar de novo naquele ritmo, ela já te tirou metade da sua produtividade. Então, trabalhando dessa forma, a gente consegue sempre ter um patamar alto de desempenho. E a gente tem que pensar no quê? Que a gente está com
tem a nossa família, a gente tem a nossa hora de lazer. Então, quanto antes a gente conseguir terminar, porque a gente tem que ter qualidade de vida, porque isso daí é cumulativo. Se você começar a trabalhar e não ter uma hora para você, o corpo vai pedir arrego. Isso daí é onde a gente começa a ter os problemas, né, recorrentes aí. E aí é o quê? Problema com família, problema com isso, problema com aquilo. Então, uma coisa, a gente não pode pensar somente no trabalho em si. Sempre a gente tem que pensar que tudo isso daí é uma roda. E se tiver alguma coisa desbalanceada, a roda ela não roda, né? Galera, eu acho que só eu que entendi. Se você entendeu tudo que o Leandro acabou de falar aqui, cara, aperta o coraçãozinho aí, dá um joinha aí, porque o cara, poxa, te deu uma dica assim importantíssima para você aumentar o teu faturamento, para você ganhar mais tempo, lucrar mais. Olha a dica que ele deu. Então, se você entendeu, acho que não foi só eu que entendi isso. Dá um joinha aí, aperta o coração aí, a sacada que ele deu agora das boinas, aí, pô, isso aí é coisa de mestre mesmo. Mas cara, justamente o que você falou, tempo é dinheiro. Então, se você otimiza o teu tempo ali, consegue entregar o trabalho em uma hora bem tranquila, bem rápida, cara, com certeza o teu faturamento vai aumentar, onde você vai ter a possibilidade de pegar mais serviço, entregou um carro bacana para o cliente, tá com o material, não desgastou o material, né? Executou o serviço ali bem feito e serviço concluído. Leandro, parece até eu que tô entrevistando aqui. Não, mas aqui a gente Vamos lá. Você que manda aqui. A gente falou sobre produto, deu uma pincelada sobre produto e agora vamos falar sobre maquinário, cara. O que a galera pode investir aí e aumentar o faturamento dele a respeito de maquinário, acelerar o processo, né? Vamos então, falar. no começo a gente tem muita dúvida. Eu preciso comprar uma máquina melhor, eu preciso comprar uma politriz, eu preciso comprar uma máquina de ozônio, eu preciso comprar uma Snowfan, que é muito importante isso aí, principalmente para fazer uma pré-lavagem. A gente não consegue fazer uma pré-lavagem sem Snowfan. Então, se você quer manter aquele serviço de vitrificação, na qual você ficou ali dias ali em cima do carro, às vezes você pode arruinar com uma simples lavagem. Uma lavagem mal executada. Ah, mas eu uso 2 balde, 3 balde, 4 balde. A questão é o quê? Se você trabalha sem fazer uma pré-lavagem, tirar aquela carga de abrasivos, de terra, que possa estar arranhando, você vai danificar, por maior que seja o cuidado. Ah, mas eu faço bem devagarzinho. Cara, porque a Snowfan, ela é importante por causa disso. Você consegue dar produtividade, porque você joga ela vai fazer com que o produto faça o serviço. Né? Então, dessa forma, você consegue trabalhar, enquanto ela está fazendo ali, você pode estar limpando ali a caixa de roda, fazendo o pneu, fazendo as rodas, né? Ela vai estar agindo. Então, aí depois a esfregação é muito mais tranquila, você consegue ter uma produtividade maior, né? Então, por isso que eu falo, eu sou muito metódico em dizer, eu trabalhei no Japão e lá é tudo muito contado. Se você aperta 10 parafusos em 20 segundos, você vai ter que melhorar isso daí para 15, né? É sua meta. Isso daí sempre existe, tem como melhorar. É difícil a gente mensurar nisso daí numa coisa assim que não existe um padrão, porque cada carro vai vir diferente do outro, né? Mas você consegue, de uma forma assim, trabalhar para ser mais assertivo, ser mais rápido, né? Então, como que você faz isso daí? Fazendo algumas adaptações, pegando ali, anotando, sendo bem metódico, analisando, pega ali, deixa gravando ali, para ver onde que pode melhorar, e vai ter lugar que você pode melhorar para você justamente, porque que você consegue ter uma produtividade melhor, você consegue entregar um carro com mais qualidade, porque você tem mais tempo hábil para você fazer aquelas outras coisas, né? Então, por isso que, voltando àquela questão dos produtos, os produtos, eles têm, assim como as máquinas, elas são para ajudar a gente, para fazer com que agilize o nosso processo. Imagina só você fazer um polimento na mão.
Olha só a agilidade que a máquina trouxe para a gente. Aí depois veio as rotas orbitais. Pô, rota orbital hoje a gente consegue fazer em uma etapa. Só que muitas vezes, por isso que eu falo, muitas vezes a gente não pode ficar naquela, eu vou fazer em uma etapa, porque às vezes você demora muito tempo para você fazer um corte refinado. Então, às vezes é melhor você entrar com 2 etapas, fazer um corte mais rápido e entrar com um refino, né? Refino e um lustro. Então, mas é o quê? Você tirou aquela questão de você ter que fazer as 3 etapas. Muitas vezes não há necessidade. Tem carros, né? Cada caso é um caso. Né? O que você combinou com o cliente, às vezes, é um carro que você sabe que consegue extrair mais brilho daquilo lá em 3 etapas, ótimo, mas tem carro que não vai adiantar você fazer 10, 20, 30 etapas. Né? Então, voltando a essa questão das máquinas, é isso. E outra coisa que eu sempre falo, no começo principalmente, faz uma anotação. O que eu preciso? Eu preciso disso. Em cima disso daí, qual a sua prioridade? O que vai te dar mais lucratividade, rentabilidade? O que vai te gerar maior rentabilidade em menor tempo? Porque aí você vai ter menor tempo para você adquirir as outras máquinas que estão na sua lista na sequência. Então, o que você está precisando agora de imediato? O que vai te proporcionar um retorno melhor? Né? Às vezes, por exemplo, a máquina de ozônio, agora é super importante você ter uma máquina de ozônio para falar que você fez uma sanitização, alguma coisa assim. Mas será que você vai ter um aumento de fluxo por causa disso? Será que você vai conseguir empregar um valor a mais? Será que nesse meio tempo você não está limitado com a sua máquina? Você não consegue migrar para uma outra máquina que te dê mais produtividade? Então, maquinários é isso, mesma coisa. Você às vezes está com um compressor que toda hora a pressão cai, principalmente para quem usa tornador, né? Joga produto. Então, aí o que acontece? Sua produtividade cai. Então, às vezes é hora de você colocar na balança, saber se você fizer aquele investimento, a sua produtividade vai aumentar. Então, em cima disso daí, saber mensurar a questão de agilidade em cima daquele investimento é importantíssimo, né? Principalmente para a gente que está com dinheirinho contado e tem que escolher, né? Sim, com certeza. Galera, então, como vocês puderam perceber, né, que realmente tanto o produto quanto a máquina correta, o produto correto e a máquina correta vai acelerar o processo. Acelerando o processo, você vai ganhar mais tempo. Ganhando mais tempo, tempo é dinheiro, você vai conseguir aumentar o seu faturamento. Tem um filme que eu assisti, se eu não me engano, eu acho que é Fome de Poder. Já viu esse filme? Que conta a história do McDonald's? Ah, sim, sim. Nossa, fantástico. Ele fala um pouco exatamente o que você falou. Cada movimento que o cara faz no início ali, quando ele está projetando ali na cozinha, cada movimento é fazendo alguma coisa. Então ele aproveita cada minuto para o quê? Para otimizar, para o quê? Economizar o tempo e valorizar cada movimento dele. Valorizando cada movimento, executando cada movimento. Naquela época, tipo, um lanche demorava 1 hora, 2 horas para ser realizado. Eles conseguiram fazer um processo que inventaram o fast food, né? Aceleraram o processo. Quando ele acelerou, o que aconteceu? O faturamento dos caras aumentou. Então, o maquinário e o produto certo que você utilizar vai acelerar o teu processo, melhorar a qualidade do teu serviço. Você vai entregar um serviço bem bacana para o teu cliente e no final do mês, chega de fechar no vermelho, vamos fechar no azul. Então, é só você prestar atenção, começar a se antenar essas dicas aí. Muitas das vezes você está pensando em pagar uma mentoria caríssima, mas você está recebendo aqui várias dicas importantíssimas para você crescer, virar a tua chave, mudar o teu negócio e ser bem sucedido na vida. Cara, muito top mesmo. Bem bacana. O Leno está perguntando, ele vai começar um lava rápido agora, né? E se um compressor de 20 pés já seria o suficiente. Com certeza, né? Assim, maquinário é tipo da coisa assim que a gente tem que mensurar quais são o que a gente vai usar. Tornador, por exemplo, se você pegar um de 10 pés, você vai sofrer.
ele vai tocar, porém, você vai perder a pressão, você não pode trabalhar com duas saídas que ela não vai aguentar. Às vezes pode até aguentar, mas agora sua produtividade acaba perdendo, caindo. Aí que entra aquela questão da gente fazer as contas, porque um compressor de 20 pés não é barato, né? Então, às vezes no início, como a gente vai começar e geralmente a gente não vai ter tanto fluxo assim, às vezes um de 10 pés, lógico, se você tiver condição, com certeza, vai no de 20 pés que vai te atender muito bem. Mas agora, às vezes você pode deixar de comprar um de 20 pés e começar a investir em outras coisas que possam te agregar alguma coisa ali que vai te dar um retorno maior do que você mais investir. Rápido, né? E mais rápido, justamente aquela questão da gente analisar o quanto isso vai nos dar, proporcionar de retorno de uma forma mais rápida possível. Então, às vezes, você compra um de 10 agora e você já começa a trabalhar, já pega um outro maquinário que vai te auxiliar em outras coisas. Porque no começo é aquela coisa, a gente não vai ter aquela demanda muito alta, então a gente não vai precisar ter aquele volume, né, trabalhar de uma forma muito contundente para agilizar, né? Então, no começo é muito mais isso, né? E você entrar já com investimento alto, assim, eu acho que o de 20 pés hoje deve estar o quê? Uns 5 pau, mais ou menos? Uns 4, 5 mil. O né? conselho que eu dou, Leandro, é o seguinte, é o cara investir sempre naquelas questões de, por exemplo, eu vou investir em algo que vai me trazer retorno rápido. Depois ele vai subindo no investimento. Vamos supor, faz um investimento de um retorno de um mês. Investimento de retorno de 2 meses, de 1 ano, de 2 anos. Sempre se programar assim, começar assim. Porque se o cara começar no investimento, que vai dar um retorno para ele depois de 1 ano, muita coisa acontece. Onde ele pode quebrar, onde ele pode pegar tudo, desistir da área e vender os negócios dele, pronto, acabou. Mas por quê? Falta de administração ali, de não investir na coisa certa, no negócio certo. Então, o conselho que eu dou é investir em coisas que você vai ter um retorno rápido. Depois começa a investir, tipo, igual o lance do compressor. Por exemplo, ele compra um compressor que, tipo, não vai atender ele. Aí você vê que uma coisa vai puxando a outra. Toda hora o compressor vai ficar armando. Aí o que acontece toda hora o compressor vai ficar armando? É a luz que vai lá, ó. Vai subir. O compressor toda hora desgaste do equipamento. Desgaste do equipamento. Então, quando ele vai ver no final do mês, vai ver, cara, tá tendo prejuízo, porque foi um investimento errado. Outra coisa também, a pessoa pergunta, principalmente compressor, qual a marca X é bom, a marca Y? Primeiro, antes de comprar, verifica na sua cidade se tem assistência técnica. Porque não adianta o compressor ser o melhor do mundo e você não ter. Que às vezes uma pecinha o cara não vai ter. Agora, se você tem uma assistência técnica daquela, por mais seja um compressor fajutinho ali, mas você tem ali perto do seu trabalho alguém que faça essa assistência, que tem as peças ali, é a melhor solução, porque você não fica na mão. Né? Então, aí mesma coisa, essa questão que você passou também, de qual marca comprar, por exemplo, uma politriz. Se você for ver uma politriz rotativa, vai na DeWalt, por quê? Se você amanhã ou depois você vai migrar para outro, você precisar vender, é dinheiro na mão. Agora você compra uma Xing Ling, que às vezes 20%, 30% mais barato, na hora você vai estar você não vai estar com um casamento lá, porque ninguém vai querer comprar. Né? Então, pensar muito nessa questão também, porque aí tem a questão da desvalorização. Né? Por mais que você pague um pouco mais caro num produto de nome, né? Você tem essa premissa aí de se acaso você quiser passar para frente, você tem. E outro que é uma marca assim, mais conhecida, a questão também da assistência técnica, né? Você consegue peças mais rápidas, mais baratas, você não fica com o equipamento ali parado. Né? Por exemplo, eu tô com uma Flex, a Flex, a minha, tem 4 anos, né? Só que é uma Flex, né? Então ela não dá, é uma máquina que não deu problema. Mas se agora eu estou precisando trocar o prato, você não acha. Né? Eu achei mais 400 reais. Né, um prato dela, né? Então, são coisas assim que a gente tem que saber o que realmente vai ser mais produtivo. Eu tive uma cópia dela,
né, que não durou. Uma durou 8 meses, trocaram na garantia, e a outra durou 6 meses. Né? Então, ela custou metade do valor da Flex, mas a Flex já se pagou muito mais. E outra, não me deu dor de cabeça. Então, se você, nessa questão, se tiver condição de pegar aquele equipamento profissional, né, lógico, seria a melhor opção. Mas agora, no começo, vai devagar, faz as coisas ali de acordo com o que a gente alcança, né? Sim. Até porque máquina, por exemplo, o pessoal vê eu trabalhando muito com a XC3401, que é a forçada da Flex, né? E tem muita gente que não se adapta com ela, porque o estilo de trabalho é diferente. Né? Eu gosto dela porque é uma máquina que você consegue impor o seu ritmo nela. Já uma livre, não. Uma livre, se você bota pressão, ela para a rotação. Parou a rotação, diminui o poder de corte. Então, é uma máquina fantástica, mas agora, quando você precisa de agilidade, hoje eu não estou usando muito porque eu prefiro mais trabalhar na maciota, né? Então, pego a livre e deixo ela trabalhar. Mas agora, tem partes do carro que eu prefiro trabalhar com ela, né? Porque você consegue impor um ritmo melhor. Já agora tem peças, teto, capô, que são áreas maiores que não tem muito sustentação, né? Se você usar a forçada, você não consegue imprimir, porque ela começa a deformar, né? Ela não acompanha. Então é melhor você trabalhar com uma livre, né? Então não existe máquinas ideais, existe essa adequação de saber se ela vai nos trazer um resultado legal. Sim, uma dica importantíssima que eu quero deixar para vocês aqui agora é que a gente falou de pessoas que têm a condição e pessoas que não têm condição. E uma das coisas é dar desculpa. Tem aquela pessoa também que dá desculpa. Cara, eu não tenho dinheiro, estou com pouco dinheiro, por isso que eu comprei essa máquina. Então eu vou te dar aqui uma solução para poder abrir a tua mente. Eu já fiz isso e até hoje eu tenho uma máquina assim. Como? Na época eu não tinha a condição de pegar e comprar uma DeWalt nova. E o que eu fiz? Fui na OLX, pesquisei e achei um valor bacana. Comprei uma e estou com ela até hoje aqui. Então, é uma alternativa. Você não precisa dar mais desculpas de comprei essa aqui porque está mais barato tal, ou de pão durice. Não, faça isso porque vai ser as duas coisas. Você vai ter uma máquina que vai dar para você trabalhar tranquilo e outra coisa, quando você começar a evoluir, você vai ter uma máquina que você consegue comercializar ela. Ela tem um valor comercial para poder revender. Então você não vai perder. Agora você pega uma que você nem conhece a marca, que nunca ouviu falar, vou comprar essa aqui porque é mais barata, tal, acho que vai dar para resolver. Não resolve, o poder de corte dela é ruim demais. E quando você evolui e quer vender, ela não consegue vender. Vai ter que deixar jogada lá no armário, perder o dinheiro. Então, sim, a ideia que eu dou entra na LX, procura uma máquina já usada, mas com uma máquina de nome, que você saiba que tem assistência, que dá para consertar e tudo mais. Faça esse investimento. É claro que você vai pesquisar, né? Não vai comprar a primeira que você vê pela frente. Pesquisar, compra, já que você não tem dinheiro de comprar 1 a 0, e faça isso, porque... E bota para trabalhar, ganha dinheiro e vai lucrar, filho. Mão na obra. Que nem outro dia o Elton da Nação DT deu uma aula sobre lavadoras, né? Então, por que você vê tanta disparidade de preço? Tem lavadoras de R$200 e tem lavadoras ali de 5 mil, né? Então, mas assim, para gente que vai trabalhar com pelo menos 2 carros por dia, mais ou menos, já seria o interessante a gente comprar uma máquina com motor de indução, que a maioria, principalmente essas de início, são motor a carvão, né? Então, ou então eles colocam ali na descrição universal. Então, são motores que eles não têm a durabilidade de uma máquina de um motor de indução. E a diferença, muitas vezes, não é tão grande assim. Às vezes é a diferença de 100, R$200. Então, sim, aí sim compensa você ter uma máquina semi-profissional com motor de indução. Então, sempre quando vai olhar,
dá uma olhada ali, o motor. Esquece aquela questão de pressão, né? Porque aquilo lá é pressão nominal. Às vezes eles falam lá, mas é pressão máxima. Às vezes ela atinge aquele máximo, mas quando você continua trabalhando, ela cai. Ela cai. Então, às vezes você chega ali, ela tá lá, nossa, essa máquina aqui é 1.700 PSI, né? Mas isso daí é um nominal e muitas vezes não condiz com a realidade. E também esquece também a questão da potência. Oh, esse daqui, essa máquina, nossa, a outra é 1.200, essa daqui é 1.600, vou comprar essa daqui. Então, aí que tem aquela questão, né? Porque muitas vezes a potência ela não quer dizer rendimento. Né? Então, o que acontece, por exemplo, é uma coisa bem básica a gente comparar, você pega um motor V8 de 5 litros, com 280 cavalos, e você pega um motor atual de 1.6 com 320. Né? Então, potência não quer dizer rendimento, não quer dizer agilidade. Então, por isso que uma máquina hoje que é muito conceituada é a HD 585, né? Que é uma máquina semi-profissional, mas agora que você vai ter uma máquina que você não vai ter problema, só que é uma máquina ali de deve estar o quê? Uns 1.600, né? Então, para quem está começando, então se vai começar com aquelas máquinas menores, tenta achar uma de motor de indução. Não, se tiver ali universal, são as máquinas a carvão, que ela não vai aguentar. Né? Vai ficar ali 2, 3 meses, então é o barato que sai caro. Então é melhor você gastar ali 200 reais a mais e pegar uma máquina de motor de indução que vai te dar uma durabilidade maior. Sim, show de bola. Leandro, infelizmente eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Mas fala comigo, você tem mais alguma pergunta, mais alguma ideia para a gente agregar? Cara, se deixar, a gente fica falando aqui. Embora, nossa, né, senhora, eu acho que o Lucas já foi até dormir, até dormiu já. Não, então vamos marcar outra, pô. Vamos marcar outra. Não, fazer aqui você sabe que qualquer hora é hora. A gente tá aí pra... Vamos ver pra semana que vem, então? Manda ver. Terça-feira que vem. Vamos mandar outra, então, terça-feira que vem? Galera, então, terça-feira que vem, estamos aqui de volta aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, e vamos abordar outro tipo de assunto e contamos com a ajuda de vocês. Cara, o que você quer, qual o tema que você quer que a gente aborde aqui, fale aqui, porque a gente quer agregar mais valor, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, né? Cumprir o nosso papel aqui. Então, se você vai ficar salvo, vai salvar, não vai, Leandro? Deixa salvo? Vamos, com certeza. Então, vai ficar salvo aí, deixa teu comentário, dá aquela curtida, compartilha, porque terça-feira que vem tem mais live aqui com o Leandro Terade, esse fera aí da estética automotiva, o japa da estética, e tamo junto. Galera, muito obrigado. Isso aí. Leandro, brigadão pelo convite, cara, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço aí tudo. Né? Você é um cara assim que já cansei de falar o quanto eu te admiro pelo seu posicionamento, a maneira que você tenta trazer informação para as pessoas, né? E uma maneira assim verdadeira, né? Sem querer passar umas coisas assim que a gente vê que às vezes não existe só para enaltecer, para você se engrandecer. Pelo contrário, você é uma pessoa bem humilde, fala as coisas que realmente precisa, e é isso que a gente precisa, né? Esquecer um pouco esse lado das brigas, das picuinhas, dos mimimis, né? E a gente tem que ser isso, tem que ter responsabilidade perante os nossos clientes, né? Fazer um trabalho honesto, e principalmente a gente tem que ver o nosso lado. Né, saber onde a gente vai trabalhar e que a gente tem pessoas que dependem da gente. Então isso daí é o principal combustível que a gente tem para lidar dia a dia com essa nossa batalha diária aí. Sim, eu não tenho nem o que dizer, cara. Muito obrigado. E se eu tenho alguma coisa para deixar aqui, cara, realmente simplicidade. Quando você é simples, você vai do rico até o pobre, entra em qualquer lugar e sai bem porque você é simples em tudo que você faz. Então procure ser simples. Esquece que os outros estão pensando de você, esquece que você tem que agradar, fazer para agradar. Não, seja você. Pare de olhar para o próximo,
Para de olhar para o teu vizinho porque a grama dele está verde, mas faça a sua parte, faça o bem, seja o bem, cara. Porque a partir do momento quando você olha para você e começa a expressar aquilo que está dentro de você, que é coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, seja simples, porém abençoado, dedicado e capaz de fazer o bem ao próximo. Leandro, muito obrigado. Galera, você que está aí assistindo a gente aí, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui respondendo, um prazer estar junto com vocês. Pena que a gente não pode dar aquele abraço apertado, mas brevemente estaremos em uma confraternização, seja no Detail Fest ou em outra festa em outro lugar, para a gente se abraçar e comemorar aí, né? Juntos. Leandro, brigadão. Muito obrigado, sem palavras, fundo do coração. E obrigado a todo mundo aí que aguenta a gente aí ficar falando aí. Ah, e outra coisa, ó, o Elton ainda está aí, né? A gente teve o lançamento agora da Snow Funk, que sem dúvida nenhuma, o que já era bom agora ficou sensacional. Como falei, é uma coisa que agrega muito ao nosso trabalho, né? E para quem quiser, tem um desconto especial aí pro pessoal lá na Nação de Detail. Terab 10. Coloca lá no cupom que vai ter 10% de desconto lá para os nossos amigos. A gente não é fraco não, rapaz. O cara não é fraco não. Você viu? Terab 10. Pô, meu irmão, aí. Ó lá, ó, que o nosso amigo... Ô, louco, vai ser show. Então... Show, galera. E já tô... É isso aí, Terab 10. Terab 10, anota aí. Beleza? Falou então, pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Não tem como agradecer aí. Às vezes a gente acaba não lendo todos os comentários, que a gente está, às vezes, tentando, numa linha de raciocínio, e se a gente começar a ler, a gente acaba perdendo, principalmente eu, né? Então, mas isso aí, pessoal. Muito obrigado de coração. Então, fique com Deus. Semana que vem temos mais aí para a gente poder botar aquele papo lá em dia. Show. Valeu, Leandro. Valeu, obrigado. Com Deus. Com Deus.